das eras, diferentes formas de vida habitaram a Terra, desde criaturas pequeninas até gigantescas. Mas tudo o que restou hoje deles são registros fósseis, seja de suas partes duras mineralizadas ou impressões na areia. Dentre esses grupos extintos, um dos mais famosos é a megafauna do Pleistoceno, que inclui animais como a preguiça gigante, o gliptodonte, o tigre dentes de sabre e as aves do terror, animais que inclusive têm parentes próximos hoje em dia. Alguns desses animais da megafauna na América do Sul no Pleistoceno chegavam a mais de 1 tonelada, o que é mais do que a maioria dos animais viventes nesse mesmo continente nos dias de hoje. A anta, que é o maior herbívoro vivo da América do Sul, chega só a 400 quilos. Aí cabe um questionamento sobre a definição de megafauna. A maioria dos critérios leva em consideração a massa desses animais. Um deles considera animais acima de 1 tonelada, o que parece condizente. Outro considera animais acima de 100 libras, que seria mais ou menos 44 quilos. Mas isso é estranho, porque, segundo esse critério, nós, humanos, seríamos parte da megafauna. Bom, seja como for, não há concordância entre os pesquisadores sobre o que poderia ter causado a extinção da megafauna do Pleistoceno. Nós entrevistamos o pesquisador Elver Mayer sobre o assunto. Mas enfim, hoje não encontramos nada além de suas ossadas, fósseis e outros registros que podem ter deixado nesse continente. Enquanto que na África ainda encontramos vários animais desse porte, como o elefante, rinoceronte, hipopótamo e o búfalo. Mas, então fica a dúvida, por que a megafauna desapareceu aqui na América do Sul, mas continua a existir na África? Bom, eu pensaria, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é que os animais que viviam aqui são diferentes dos que vivem na África, que viviam e vivem na África. Então, eles podem responder de uma forma totalmente adversa, né? A gente tinha vários cenários de grande porte, os filhos aí, os ungulados, né? Além do macrauquênia, vários grupos que não estão lá na África e que não, né? Então, assim, acaba caindo numa questão talvez mais localizada, né? De que o contexto aqui era o outro, então, às vezes, essa questão da interação pode ter levado aí a caminhos diferentes, né? Então, enquanto que lá na África, uma parcela maior, digamos assim, dos grandes mamíferos se manteve até hoje, aqui a nossa parcela é menor, né? Sabemos que estes animais eram abundantes durante o Pleistoceno há 2 milhões de anos atrás, um período marcado por ciclos glaciais, as chamadas Eras do Gelo, e interglaciais. A última Era do Gelo foi há mais ou menos 20 mil anos atrás, e o último registro desses animais foi no começo do Holoceno, quando a temperatura subia, há 11 mil anos atrás. Sabemos que os humanos caçavam esses grandes animais devido a ossos marcados por ferramentas humanas e restos encontrados próximos a acampamentos humanos ancestrais, o que deu origem à hipótese da extinção antropogênica, ou seja, causada por humanos. Então a dúvida é, essa caça teria sido a causa da extinção ou apenas mais uma dentre um conjunto de causas que juntas teria dado origem a um longo processo que já vinha acontecendo? Bom, existem evidências de que os humanos e a megafauna americana existiram no mesmo tempo e espaço e interagiam, de acordo com dados de sítios arqueológicos e paleontológicos. Alguns autores sugerem que a caça não era tão significante em números. Se fosse, hoje encontraríamos na América do Sul sítios de processamento, locais onde as pessoas levavam os animais caçados para limpá-los, um verdadeiro açougue pré-histórico. Aqui a gente não tem nada assim tão evidente. E ainda assim, se a gente pensar quantos sítios, né, já foram estudados, quantos ainda podem ser estudados, e se a gente achar alguns que tenham essas características de sítio de processamento, né, será que vai ser o suficiente para mudar, de repente, todo o panorama? Se não, sem dúvida adicionaria mais elementos na discussão, né? Mas também eu acho que não seria o suficiente para bater o martelo e falar assim, olha, foram os humanos que causaram, né? Mas algo que parece sim ter tido grande impacto nestes animais eram as mudanças climáticas deste período. Alguns autores acreditam que o modo de vida destes animais dependia muito das savanas, que ocupavam grandes áreas no Pleistoceno quando era frio e chovia pouco. Daí acabou a Era do Gelo, e aumentaram as chuvas. E com as chuvas, a vegetação, que antes era savana, se tornou mais densa, diminuindo a quantidade de habitats disponíveis para a megafauna. Foi assim, uma época em que tiveram várias mudanças climáticas, mudanças glaciais e intervalos interglaciais. Então, você tinha
mais úmido e frio, né, ou menos variações de temperatura, umidade, e que poderia refletir em as correntes, né, marinhas, retração e expansão de florestas. Então, assim, existiam vários fatores atuantes aí que periodicamente transformavam, né, o ambiente. Segundo alguns pesquisadores, a perda de habitat poderia ser um importante fator que culminou na redução da população destes animais. Dessa forma, é possível que quando os humanos chegaram na América do Sul, tenham encontrado pequenas populações da megafauna já caminhando em direção à extinção. Além disso, animais pequenos que provavelmente não eram alvo da caça por humanos também foram extintos, embora não fossem tão suscetíveis à extinção por terem menor tempo de geração. Isso poderia ser um indicativo de que a caça por humanos não foi a causa da extinção desses animais. Fica difícil entender quanto cada um desses fatores contribuiu diretamente. E até porque eles devem, né, ter agido de uma forma conjunta, né? Então acho que qualquer panorama, qualquer explicação nesse sentido tem que lançar a mão de diferentes fatores, né? Diferentes linhas de evidências. Então, de acordo com ele, não é possível tirar conclusões definitivas sobre qual hipótese está mais correta, mas deve ter sido todo um conjunto de fatores que levou à extinção. Mesmo assim, é muito difícil definir a importância desempenhada por cada fator.